Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sapienza Show Podcast. Hoje estamos aqui com a Gabriela Alban, da Startup Nono, e com o Luiz e o Jean, da Prolog, duas startups incríveis que a gente vai conhecer um pouquinho mais da sua trajetória até chegar nos cases de sucesso que são hoje. Sejam muito bem-vindos, Gabriela, Luiz, Jean. Eu vou abrir aí para que vocês possam se apresentar um pouquinho. Quem começa? Bom, eu posso começar, então quero primeiro de tudo agradecer a Lu, agradecer o pessoal da Sapienza que fez esse convite aqui para a nossa startup. Então é uma super oportunidade aqui de estar fazendo esse momento, conhecendo também aqui o pessoal da Prolog. Então, primeiro de tudo, agradecer a oportunidade de estar com vocês. Acho que, para começar, acho que eu posso contar um pouquinho aqui da nossa empresa, o que a gente faz. Depois eu posso passar a palavra aí para vocês também, Luiz e Jean. E, enfim, a Nono é uma startup que ela foi fundada em 2019, mas a nossa história, enquanto pensando em solucionar um problema, começou há muito tempo. O Nono é uma startup que conecta famílias com cuidadores selecionados, mas desde o ano de 1996 a gente já tem um contato bem próximo com as pessoas idosas. Em 96 o meu avô fundou um lar de idosos e a partir desde aquele ano a gente notou algumas dificuldades que acontecem nesse mercado de cuidados. Em 2015 a gente fez uma viagem entrevistando pessoas idosas aqui pela América do Sul. A ideia era ser uma volta ao mundo, na verdade, mas a gente foi até o Equador realizando essas entrevistas, né? Claro, teve a parte da aventura, mas a gente percebeu que tinha uma situação que se repetia muitas vezes, não só aqui no Brasil, não só no lar de idosos que o meu avô tinha, que era a falta de suporte para as pessoas idosas. Então, a partir dessa junção de várias vivências, a gente também precisou de cuidadora para minha bisavó, precisamos de 5, a gente foi notando que era um problema do mercado de cuidados, né? E esse problema era que é difícil, é arriscado você encontrar alguém de confiança para cuidar de quem você ama. Então, o Nono ele surgiu como essa empresa que faz a conexão de famílias com cuidadores selecionados. Hoje nós já somos a maior plataforma do sul do Brasil que atua nesse segmento. A gente já está presente, foi fundado aqui em Florianópolis, né? Mas a nossa família é do Rio Grande do Sul. Inclusive, é uma empresa familiar, ela foi fundada pelo meu irmão, Matheus Alban, junto do meu pai, e eu logo entrei de cara também nesse projeto, que ele é um propósito muito maior do que só o segmento, só o business. Então, a gente está desde 2019, enfrentou uma pandemia e não foi nada fácil, né? Quem quer colocar alguém para dentro de casa nesse momento? Então, a gente teve vários desafios aí desde o início da empresa, e hoje, graças a Deus, a gente está caminhando aqui e mirando nesse crescimento. Ai, que legal, Gabriela. Luiz, Ian, com vocês. Boa, posso dar continuidade aqui então. Bom, gente, eu sou o Jean, sou um dos sócios fundadores da Prolog. A Prolog é uma fleet tech que tem 8 anos de história. Basicamente, a gente surgiu para resolver alguns problemas com excesso de papel e de processos manuais, de certa forma ineficazes, que aconteciam dentro de uma operação logística ao qual eu trabalhava aqui em Palhoça também. A partir dali vieram as ideias de produto, de fato, com relação aos processos que eu entendia que não eram otimizados o suficiente ou que não tinham tecnologia, de fato, e a partir a intenção de construção do produto. São 8 anos, né, diversos desafios enfrentados, um produto que mudou bastante desde o começo, mas que a gente acredita que tá no caminho certo. Já são mais de 700 operações, Brasil, Paraguai, África do Sul, e um horizonte de crescimento bem grande para a gente ainda. Bom, gente, bom dia. Eu sou o Luiz, um dos fundadores da Prolog também. Desde o começo toquei mais a parte de tecnologia do negócio, né? Eu conheci o Jean na faculdade e a ideia, né, de implementar uma solução para esses problemas que ele vivenciou e encontrou lá onde ele trabalhava numa transportadora começou na faculdade. Então foi um projeto de faculdade que foi ganhando corpo, foi ganhando vida. E sou muito grato pelo convite aí da Sapienza, tenho um carinho especial pelo Geraldo, ele acompanhou nossa trajetória lá no comecinho, então a gente ainda estava na faculdade quando trocava ideia com ele, e ele nos dava os primeiros direcionamentos sobre o que fazer, quem contratar, como gerenciar um negócio, então foi uma boa primeira escola, assim.
A gente também aprendeu muito nesses 8 anos, né, e principalmente porque nós não viemos do setor de logística, não temos ninguém na família, não tinha a experiência do Jean, também não temos ninguém que tenha empreendido, que seja empresário de um negócio similar, né, então os desafios foram sempre os primeiros desafios, né, fomos os primeiros a enfrentá-los. Então, tivemos que contar com muito apoio aí geral, mentorias, livros, enfim, cursos, uma trajetória de muito aprendizado, muita superação, e vou ficar muito feliz em contar um pouquinho para vocês sobre ela também, e aprender também com a história da Gabriela, que achei uma ideia muito nobre, muito legal mesmo, Gabriela, parabéns. Legal, que gente. legal. E a gente tem aqui 2 segmentos totalmente diferentes, né? 2 experiências diferentes. Mas agora eu quero saber se os desafios do crescimento, eles estão sendo tão diferentes assim. Quais foram os principais desafios do crescer? Bom, não sei se vou seguir começando por aqui, mas acho que só de ouvir o Luiz falando sobre essa questão de ser um segmento novo, de iniciar do zero, né? Acho que é uma dificuldade que qualquer empreendedor que vai começar um negócio enfrenta. São muitos desafios. A gente começou errando bastante. Nós iniciamos a empresa lançando um aplicativo. Então a gente logo de cara saiu falando, estava bem na época do lançamento do Uber, de várias plataformas em formato de aplicativo, na verdade, né? Então a gente pensou essa mesma ideia, vamos sair lançando um aplicativo. E no fim, que não fez a validação do produto. Então, no fim, a gente foi percebendo também, né, que as pessoas não queriam baixar um aplicativo, selecionar o cuidador e fazer o formato, né, de escolha a partir disso. As pessoas querem uma solução pronta e eles querem conversar com pessoas. Então, a gente não fez esse primeiro passo de olhar muito bem, claro, investigou o mercado, né, mas não fez essa validação do produto com mais simplicidade. Então, a nossa empresa ela poderia ter começado com o WhatsApp, com uma planilha, por exemplo, e não precisava ter sido lançado um aplicativo. Então, o Luiz falando ali, eu acho que é muito válido essa questão de ter pessoas com experiência, não necessariamente do segmento, mas empresários como um todo que tenham já entendem do mercado, o que precisa ser feito. O meu pai, Fernando Alban, ele foi uma das pessoas que fundou junto com a gente, e ele veio do segmento da indústria, era totalmente outra coisa, ele já tem muito entendimento nessa parte de mercado, mas são segmentos que não tem nada a ver, ele vendia cadernos, a gente está trabalhando quase que com saúde, então a gente saiu fazendo esse movimento de lançar um aplicativo sem antes começar com um MVP, né, com soluções um pouco mais simples. Então acho que esse é um desafio que começou logo de cara para a gente. Hoje é um desafio que continua, mas muito mais atrelado à tecnologia, que é como conseguir tecnologia, encontrar desenvolvedores, pessoas que consigam estar com a gente aí nessa atuação da empresa. E eu acho que o segundo desafio, que eu penso que a gente pode ter em comum também aí com o pessoal da Prolog, é gestão de pessoas. É muito difícil encontrar pessoas que acreditem no projeto, que realmente agarram a ideia, acreditam. A gente é uma startup, então ainda tem muita dificuldade, até agora a gente está consolidando melhor todos os setores da empresa, o próprio um RH mais formalizado, então tudo isso acaba sendo uma dificuldade de conseguir fazer esse gerenciamento de pessoas e pessoas que sejam atreladas também com a nossa cultura, com os nossos valores aí como um todo. Então, eu penso que esses 2, assim, principais desafios, 1, tecnologia e todo esse desenvolvimento, e 2, gestão de pessoas, são aí os tópicos maiores envolvidos no crescimento de uma empresa hoje. Legal. Bom, do lado de cá, né, até passando como que foi o surgimento da Prolog, né, a gente estava na faculdade, tinha um projeto a ser entregue, digamos assim, na disciplina de Engenharia de Software 2, e foi ali que a gente teve o primeiro contato com o desenvolvimento de um aplicativo. E, de fato, o primeiro contato mesmo, assim, a gente cursava Ciências da Computação, né, é uma ilusão achar que entra lá para virar um bom programador, que, de fato, foi a ilusão que a gente caiu também. Então, a gente tinha um conhecimento muito básico de como estruturar, de fato, um produto, né? E eu não sei se, talvez, por a gente já ter mais contato com essa área de tecnologia, a gente já conhecia o conceito de MVP. Então, o primeiro produto da Prolog foi, de fato, o MVP. Foi a casca do negócio que o usuário utilizava,
E o restante era Jean e Luiz direto em banco de dados, fazendo cadastro de usuário, edição de informação, importando coisa, corrigindo coisa. Para o usuário, o que importava existir da interface, a gente conseguia executar um processo a partir desse MVP. E ele foi super importante, e eu destaco uma memória que eu tenho da implantação desse MVP, que aconteceu no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria. Era uma operação pequena, se não me engano, tinha menos de 20 caminhões, uma equipe de em torno de 50, 60 pessoas, motoristas e ajudantes, e a gente chegou lá, nós somos da era de tecnologia, nós entendemos, nós vivemos isso, e chegamos lá e perguntamos, pessoal, quem de vocês aqui tem smartphone? E assim, da sala de 50 pessoas, eu acho que 4 pessoas levantaram a mão. E ali a gente pensou, putz, por mais que a gente na época não entendesse o que era UI, UX, a usabilidade refinada, nem nada disso, a gente pensou, para isso aqui dar certo, a gente precisa fazer algo que nosso público, esse nosso usuário final, ele consiga utilizar com facilidade, senão a gente não vai conseguir ter sucesso nem nesse MVP. E isso foi perpetuado ao longo da trajetória da Prolog, né? E respondendo a pergunta, Heloísa, sobre... Esse não foi necessariamente um desafio, né? Foi só um paralelo aqui à história da Gabriela. Para mim, um grande desafio foi romper a barreira dos perfis técnicos que a gente tem, né? Então, muito tempo do negócio, por muitos anos, inclusive, tanto eu quanto o Luiz ficamos focados no desenvolvimento do produto, em código, né? Em banco, e não em olhar o negócio como um negócio, em estruturar, por exemplo, uma área comercial, uma área de relacionamento, uma área de marketing, como que a gente cria canais de aquisição. A gente passou, talvez, os primeiros 4 ou 5 anos da Prolog sem saber o que é um lead, sem ter um blog, achando que o site que a gente deveria publicar deveria ser apenas um site muito bonito e que remetesse à tecnologia, e não um site para vender o produto, o serviço, né? Que não precisa ter CTA, formulário de contato. Esse era o nosso entendimento de aquisição de cliente na época. Então, para mim, eu guardo isso como o grande desafio que a gente enfrentou. A gente teve que a gente teve que sentar em diversas posições ao longo da trajetória da empresa, e essa foi a mais desafiadora. A gente tirar o chapéu técnico e falar, cara, se a gente quer fazer o negócio crescer, a gente vai ter que botar o chapéu do comercial aqui, a gente vai ter que fazer ligação, a gente vai ter que fazer demonstração, a gente vai ter que pegar o carro e até algum cliente que quer ver o negócio, porque senão não vai dar certo, né? Então, eu levo isso como um dos grandes desafios que a gente enfrentou na Prolog e que eu acredito que a gente tenha superado. Pegando essa linha que o Jean comentou da troca do nosso perfil técnico, né, para poder olhar para outras coisas, eu acho que essa polivalência de habilidades que a gente tem que desenvolver no começo do negócio é muito difícil, sabe? É bem difícil da gente passar essa barreira, assim. Não que a gente precise ser um especialista em várias das cadeiras que a gente atua, mas como ele falou, uma hora a gente bota o chapéu de técnico, de programador, outra hora a gente coloca o chapéu de marketing, logo a gente coloca o chapéu de eletricista, talvez. O Jean fez algumas boas instalações elétricas nas sedes que a gente passou. Então, cara, o que o negócio precisa, a gente tem que entender que não tem para quem delegar, né? Então, e essa é uma virada de chave importante, porque a gente não é funcionário ali, a gente é o dono do negócio. Então, o escopo da nossa atuação é todo o negócio. E para mim, que tem um perfil técnico muito forte, assim, até hoje eu cuido da área de tecnologia aqui, cara, foi uma grande barreira, né? Ainda é uma grande barreira que eu sempre me policio, assim. E ela também botou uma grande barreira para a gente desenvolver uma liderança, uma gestão de pessoas, né? Para lidar com pessoas mesmo, porque a gente era introspectivo, mais técnico, mais objetivo, e gestão de pessoas não é assim, né? Pelo menos não com todas as pessoas, cada pessoa é diferente. Então esse eu acho que também foi um grande desafio, assim, a gente aprender a lidar com pessoas, não que a gente seja agora um expert, mas eu acho que a gente amadureceu muito nessa trajetória, aprendeu o que funciona, o que não funciona, e está sempre aprendendo, na verdade, né? Mas superar essa barreira de relacionamento com pessoas, de como extrair resultado, de como delegar bem alguma coisa, de o que eu delego para cada um. Nem todo mundo está apto a fazer tudo, né? Então a gente tem que entender também os limites de atuação de cada um.
olha, foi um grande aprendizado para mim. E a cada dia que eu lido com uma pessoa nova que entra na equipe ou que eu assumo uma área nova, ainda continuo aprendendo, sabe? Então é um desafio que tem uma atualização constante, né? São sempre novas pessoas e novos aprendizados, assim. Toda essa parte de relacionamento, de não técnico, para mim tem sido um aprendizado constante, assim, e um grande desafio nosso. Luiz, até pegando o gancho, ali eu até ri porque a gente também tem exatamente essa mesma questão. A gente usa uma frase quase todo dia. Muitas vezes a gente tem que bater o pênalti e defender o gol. Então, é vender, enfim, conversar com o lead, fazer o CS, é todo o processo, né? Agora a gente está conseguindo estruturar melhor, mas acaba que os problemas, eles, do início de uma empresa até a estruturação, eles acabam sendo os mesmos, né? A gente, por mais que tenha aí tecnologia, vocês que são mais do ramo, e também, enfim, já trabalharam, estudaram ciência da computação também, entendem que por mais que tenha tecnologia, a gente tem uma pessoa por trás e precisa estar rodeado de pessoas para o negócio poder alavancar, né? Uhum. E entender que sozinho ali a gente também não vai conseguir fazer tudo, né? Por mais que a gente às vezes se iludia ali, ficava só no técnico, no produto, achando que o produto sozinho ia se vender, ia crescer, ia virar um grande negócio e era só isso. Não é, né? Não é. Então a gente tem que realmente tirar o chapéu técnico ou de qualquer especialidade que a gente tenha. Às vezes alguém vem com background financeiro, outro vem com background comercial, mas não é só uma vertical que vai fazer o negócio ter sucesso, né? É o conjunto de todas elas. E aí a gente tem que começar a olhar para pessoas, não tem o que fazer. Deixa eu aproveitar, gente, só para contextualizar o pessoal que vai estar assistindo isso daqui. Hoje a Prolog está quase chegando a 50 colaboradores. Eu queria saber qual que é o tamanho da Nono, até para a gente entender qual que é o tamanho da complexidade dessa gestão de pessoas e qual é a fase, né, que cada um está nessa trajetória de crescimento. Legal, Jean, boa pergunta e é importante dar esse contexto. Hoje a gente já está em mais de 20, chegando a quase 30 pessoas, na verdade, pessoas que trabalham tanto presencialmente com a gente, quanto remoto, tem pessoas de São Paulo, temos pessoas que estavam lá no Piauí, já chegou, enfim, bem espalhadas aí pelo Brasil. A gente primeiro começou o meu irmão, o Matheus, que foi fundador, na época ele estava cursando administração na UDESC, e a minha mãe teve a ideia do negócio depois dessa junção de problemas, né, tanto do lado idoso quanto da viagem, e inclusive meu irmão foi batizado na capelinha que tinha nesse lado idoso do meu avô, então as coisas foram muito se atrelando, ele sentiu realmente forte, assim, esse chamado e incorporou a ideia, tirou do papel e começou. O meu pai, na época, estava saindo do ramo da indústria, também abraçou junto a ideia, eu estava concluindo o meu terceirão, iniciando a graduação, falei, caramba, gostei também. Iniciei junto, a gente começou nós três, então do zero mesmo, panfletando, conseguindo o primeiro cliente, comemorando, né? E como é um ramo também que a gente lida com saúde, a gente tem, às vezes, perdas de clientes sem ser voluntário, então acaba por falecimento, então a gente passou muito por esses altos e baixos. E aí foram entrando as primeiras pessoas, a gente foi começando a se estruturar, entrou 1, 2, pessoas que inclusive estão com a gente até hoje, e agora o time já está tomando um formato maior, chegando aí a 25, 26 pessoas. A cada semana entra também bastante gente, a gente está nesse momento de realmente proporcionar maior consolidação para as áreas, então acaba que está batendo aí perto desses 30 colaboradores, né? E a gente vai fazer 5 anos de empresa agora, 1º de outubro. Então, é mais ou menos esse formato que a gente está. Hoje a gente já opera nas 3 capitais aqui do sul do Brasil e a gente está começando em São Paulo também, aí na região de Campinas, Jundiaí, Santos e São Caetano. Achei bacana na fala de vocês e fiquei aqui pensando na trajetória empreendedora. Por vezes chega um empreendedor e diz assim, não, a minha ideia é ótima, eu só preciso do investimento, que com o dinheiro vai dar tudo certo, e pula algumas etapas que são importantes, que é a etapa do MVP, né? A Gabriela mesmo falou, poxa, fizemos um aplicativo, mas uma planilha resolveria e talvez seria até mesmo mais efetiva, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente cresce, fazendo bem modelo startup de testar, validar, seguir o processo ou pivotar, né? Estar próximo faz com que a nossa cultura do ir fazendo também chegue na empresa quando ela está maior. E daí a gente precisa de outras skills
skills, né? Skills que nos impulsionaram até então já não nos impulsionam mais, que ali já está resolvido e vamos para outra área. E que entramos para a área de pessoas, né? Vocês comentaram, acho que de formas diferentes, formatos diferentes, mas com um desafio similar. E falando nisso, como é que vocês fazem aí para manter essa cultura que quando temos um negócio menor é mais fácil, né? Porque a gente está em contato com todas as pessoas diariamente, manter essa cultura para quando a empresa cresce. Como tem sido isso na empresa de vocês e que estratégias vocês têm tido nesse sentido? Bom, gente, aqui na Prolog, acho que, de novo, para contextualizar, é importante o pessoal saber que nós estamos em regime full presencial desde a fundação do negócio, né? Então, isso, de certa forma, facilita a consolidação, manutenção e criação de uma cultura forte, no caso, né? E ponto mais importante, do ponto de vista cultural, é que desde o começo do negócio a gente nunca fingiu ser o que a gente não é. A gente nunca colocou na parede um valor ao qual a gente não acredita, mas eu quero que o time siga. Isso não existe, tá? Isso é utópico, isso não funciona. Né? Cultura se constrói a partir de exemplo. Exemplo dos fundadores, dos principais executivos, diretores e de toda a camada de liderança. Todos esses gestos, esses comportamentos que esse conjunto de pessoas fazem no dia a dia é o que de fato criam e consolidam a cultura. É a partir disso que o time percebe o que é valorizado e o que não é valorizado. Então, para mim, o principal ponto aqui sobre a construção e manutenção de uma cultura forte sejam exemplos. Não inventem de procurar aqui no Google valores de uma empresa que vocês acham legais e gostei disso aqui para o meu negócio se vocês não incorporarem aquilo dali. Não funciona, não tem como. Legal. E acho que pegando um gancho no que o Jean comentou, para a gente conseguir manter também essa cultura, a gente tem todo um framework de gestão, né? Então, tem toda uma rotina de dailies das áreas, de feedbacks, de check-in, check-out semanal, planejamento, enfim, OKRs, tudo isso roda. E todos os feedbacks, toda essa estrutura, ela é desenhada para refletir os valores da empresa, né? Então, a gente embasa feedbacks, tanto positivos quanto de melhoria, em cima dos valores do negócio. Então, é assim que a gente fomenta que dia a dia novas pessoas aprendam os valores, que fiquem na ponta da língua das pessoas, né? E que elas incorporem com ações, né? Claro que, acima de tudo, o exemplo, como o Jean citou, é super relevante e a gente, até nas tomadas de decisões, leva muito isso em conta, sabe? Ainda essa semana a gente estava tomando uma decisão ali com os líderes e a gente linkou, mas se a gente fizer isso, será que isso não vai passar uma mensagem diferente do valor que a gente tem hoje na empresa ou do valor que a gente quer construir, quer fazer todo mundo entender como importante? Então, é uma união, sabe, de exemplo, de, não cobrança, mas no sentido de botar no dia a dia isso, né, via feedback, via treinamento para o pessoal, e também de embasar as decisões nesses valores, né? Não adianta de nada a gente ter um valor muito bonito na parede se eu tomo decisões que todo mundo vai perceber que são opostas a esse valor, né? Então, a gente vai ter uma dissonância grande e todo mundo vai passar uma mensagem completamente oposta, né? Que o negócio é uma mentira e é só uma fachada. E aí vai ficar bem difícil a gente conseguir manter a cultura dessa forma. Então, acho que a união dessas três coisas é o que faz sentido e que faz funcionar uma boa cultura. Eu complementaria também, Luiz, com o entendimento de que a cultura ela é mutável. A cultura ela pode e talvez ela deva mudar conforme a empresa muda e a empresa cresce. Né? Inclusive, a gente está nesse momento na Prolog, depois de 8 anos, iniciando uma revisão cultural, criando um novo deck de valores. Por quê? Porque a gente entendeu que os valores que trouxeram o negócio até onde ele está hoje não são os mesmos valores que levaram a Prolog ao próximo nível. Né? Então, isso é super importante, entender o momento do negócio e como que a cultura conversa com a estratégia de crescimento do negócio também. As coisas devem andar juntas. Legal, pessoal. Ali no início da fala de vocês trouxeram bastante sobre estar vinculado com o interior, com a essência. Eu acho que eu vou aproveitar dessa fala aí para comentar um pouquinho sobre como manter a cultura forte da empresa. Eu penso que está muito vinculado ao DNA, a parte da essência. No nosso caso, como foi uma empresa fundada por
na família, né, uma empresa familiar, a gente primeiro olhou internamente. Por muito tempo ficou só eu, meu pai e meu irmão, né, trabalhando juntos, então a gente olhou para dentro e falou assim, o que dos fundadores aqui, o que a gente consegue, a partir dos nossos valores e crenças, fundar uma base corporativa, uma estratégia realmente que esteja alinhado. Até porque a gente passa 1/3 da nossa vida em função de trabalho e tudo isso, então, no nosso caso, não adiantava não olhar para dentro, para também não expandir essa ideia de como aplicar, né, os valores para dentro do negócio. Então, quando a empresa não existe, os valores da empresa eles vão ser os valores dos fundadores. Então, no nosso caso, a gente sentou, realmente alinhou e começou a pensar, dentre as nossas crenças, perspectivas, a nossa base, o que realmente poderia também ser a base de uma empresa. Então, são os pilares que a gente consolida, e justamente como tanto o Jean quanto o Luiz falaram, é a partir desses valores que a gente também busca selecionar pessoas para entrar na empresa, para acreditar junto aí no nosso propósito. Então, até no nosso processo seletivo, a gente busca entender quais são os valores dessa outra pessoa que está sendo entrevistada. Então, isso é um ponto para manter a cultura forte. E no dia a dia também, eu acho que os exemplos ali foram super precisos, bem cirúrgicos, né? A parte de feedback, de tomar das decisões, planejamentos estratégicos também. Enquanto startup, a gente faz planejamento de curto e médio prazo, acho que o longo prazo, nosso longo prazo aí é 1 ano no máximo. Então, nesses planejamentos, a gente também toma como base a nossa cultura da empresa. Eu acredito que a parte de missão e valores, sim, é algo que que muda um pouco mais rápido e muda de acordo com o crescimento do negócio, mas aí trazendo o contraponto, eu penso que a cultura ele vai tá super enraizado aqui no nosso caso, né? É algo que a gente leva desde o início e tem se mantido aí desde o início da empresa. A parte de missão e valores a gente alterou bastante, realmente, aí com o crescimento do negócio, mas a parte de cultura é algo que ainda está bem atrelado desde o início. Ou seja, o desafio vai desde a contratação até a definição estratégica do negócio, considerando a cultura, né, a todo momento. É bacana ouvir vocês e sair daquilo que, por às vezes, ficam as campanhas, né, as campanhas de cultura. Não, né, cultura é estratégia, é dia a dia e a todo momento. E vocês comentaram um pouquinho sobre o momento que estão, né? Que tamanho estão hoje. E vocês podem comentar um pouco sobre as estratégias de crescimento depois que, ok, o MVP foi feito, foi validado, que entrou um novo desafio, que foi crescer. Falaram um pouquinho dos desafios, agora eu quero saber estratégias que vocês utilizaram e que possam aí compartilhar. Legal. Eu posso começar. Bom, a Prolog, 3 anos atrás, para mais para trás ainda, nós não tínhamos muito direcionamento estratégico, digamos assim, né? As áreas elas não olhavam para o negócio e sim olhavam para seus núcleos, né? Relacionamento, né? CS só olhava como que eu melhoro a minha área de CS, a minha experiência do cliente, mas só sob a ótica de CS. E em 2022, se não me falha a memória, a gente colocou 2 coisas em prática aqui na Prolog que foram determinantes para a manutenção desse processo de crescimento, para esse direcionamento de crescimento, melhor dizendo. A primeira foi a metodologia de OKRs, né? Então convido todo mundo que não conhece sobre isso que dê uma pesquisadinha no Google e procure entender. Foi essencial para que a gente fizesse com que as visões das áreas convergissem para a missão do negócio, né? Então, antes a gente tinha muita dispersão e agora a gente tem todos os líderes olhando para as suas áreas, mas sob a ótica de crescimento ou do objetivo do negócio como um todo. Então, isso aumentou consideravelmente a colaboração entre as áreas e permitiu que a gente abraçasse objetivos maiores também. Esse é o primeiro. E o segundo ponto que tange a parte de gestão de pessoas, que é o grande desafio desde o dia que a gente tem o primeiro funcionário, na verdade, foi a implementação de um framework de gestão. O Luiz ele até comentou anteriormente ali quando a gente estava falando da cultura,
que é criar o framework para que os líderes eles tenham nos seus playbooks de liderança ali a realização de reuniões 1-para-1 em determinada frequência, aplicação de feedbacks utilizando uma metodologia que promova um entendimento do conteúdo daquele feedback, promova crescimento do colaborador e não um feedback que mais se parece um elogio, que não tem muito embasamento. A gente utiliza a metodologia SAIA aqui, então fica o convite para que vocês conheçam, pesquisem aí também. Temos todo o processo de PDI também, então a gente tem uma preocupação genuína com o desenvolvimento das pessoas, afinal das contas, a empresa é feita por pessoas e não existe esse negócio de a empresa crescer se as pessoas não crescem junto, né? Então, o framework de gestão foi um grande divisor de águas do ponto de vista de gestão e consolidação das lideranças das áreas. E do ponto de vista estratégico, a metodologia de OKRs, ela mudou significativamente a forma com que a gente define objetivos trimestrais e como que esses objetivos conversam com os objetivos de mais longo prazo do negócio. Isso aí. Acho que o Jean trouxe bons pontos, os mais importantes, eu diria, principalmente para esse último momento de crescimento que a gente teve e continua passando agora, né? O que talvez eu complementaria é que nesses 8 anos a gente teve algumas boas estratégias e boas táticas que a gente colocou para rodar, que nos ajudaram nesse crescimento. E talvez o principal drive que eu possa compartilhar, que nos trouxe até aqui, é que a gente entendeu quais seriam boas ações para a gente colocar em prática e a gente se ateve a essas ações. Então, a gente implementou e teve constância na execução delas, né? Claro que a gente testa muita coisa não dá certo, a gente deixa de lado. Mas a partir do momento que a gente entende que isso aqui, por exemplo, o OKR, é primordial para o sucesso e para o crescimento do negócio, a gente tem que manter a constância daquilo ali. Então, tem que fazer acontecer, tem que continuar acontecendo, não pode ser um negócio que a gente começa um ano, faz um trimestre, no outro não faz, outro deixa de fazer, enfim, daí não funciona, sabe? Então, eu acho que, em linhas gerais, é identificar no negócio quais são as principais decisões que vão mudar o negócio. E aí, tomar essas decisões e se ater a elas. Então, a constância é mais importante do que sair experimentando um monte de coisa, sabe? Eu acho que às vezes é muito óbvio no segmento que a gente atua, qual seria uma boa decisão estratégica. Por exemplo, a gente investe muito no nosso canal de marketing, aí o Prolog tem um blog com muito conteúdo, material rico, a gente está no YouTube, porque a gente entendeu e foi muito nítido para a gente que o segmento era carente desse tipo de conteúdo e que a gente precisava fazer isso. Quando a gente tomou essa decisão, 3 anos e meio atrás, de começar essa linha de conteúdo, a gente se ateve a ela e até hoje a gente produz conteúdo com consistência, né? Porque, de novo, não adiantaria a gente ter tomado aquela decisão, feito 6 meses e depois, não deu certo, sabe? Então, identifiquem as decisões estratégicas mais importantes, tomem essa decisão e se atenham a ela, porque o que vai diferenciar no longo prazo uma empresa de sucesso de outras boas ideias que não deram certo, na maioria das vezes é perseverança, né? Não é nenhuma questão de sorte. Às vezes todo mundo tem a mesma ideia e o mesmo direcionamento, só que alguns se mantêm nessa trajetória e outros desistem, né? Então, acho que esse é um bom divisor de águas para esse caminho de estratégia de dia a dia. Assim. Olha, eu vou realmente complementar, eu acho que esses 2 pontos que vocês trouxeram, eu tinha até pensado em comentar também aqui na minha fala, então, complementando, eu penso, primeiro, né, a parte do planejamento estratégico, aí o Jean falou muito bem, eu acho que eu traria que hoje aqui na empresa a gente também tem cada vez mais trago as lideranças de perto para realizar também esse planejamento estratégico. Os OKRs, eles são uma excelente metodologia, a gente também utiliza para fazer essa construção. Então, a parte de estar comunicando para as lideranças e as lideranças também estarem alinhadas com esses planejamentos, é essencial. Não tem como a empresa crescer se as empresas também não acreditarem naquela meta que a gente está colocando, muitas das vezes audaciosa, né? Então, essa questão do planejamento estratégico em conjunto com as lideranças é algo que para a gente tem sido crucial para a parte do planejamento e crescimento aqui da empresa. E como o Luiz estava comentando, a parte de mídia, de marketing, para a gente que principalmente nossos clientes são B2C, então são os clientes finais, né? Ali a gente precisa deixar a nossa marca consolidada. Então, ela precisa ser lembrada, ela precisa ser uma marca ainda mais de confiança, né? O nosso produto, o nosso serviço, perdão, a gente trabalha com cuidadores de pessoas. Então, a empresa tem que ter essa consolidação de que, primeiro, passa segurança no que está vendendo, não é... Eu falo até por nós, né? A gente precisou contratar cuidadores de idosos para minha bisavó, então a gente precisou
encontrar uma empresa de confiança, e isso faz já vários anos, faz mais de 10 anos. Na época não tinha uma empresa parecida, era muito burocrático, era tudo muito difícil de conseguir. Então a gente fez justamente o contrário, viu tudo que a gente passou e quis montar um negócio que não trouxesse essa dificuldade. Então a questão de não ser um contrato tão rígido, ter flexibilidade do horário de contratação. As empresas tradicionais, elas são sempre com um formato igual, ou 12 horas ou 24 horas para contratar um cuidador. A gente fez com que o cliente optasse, né, que escolhesse o número de horas que quer contratar. Então, nesse caso, né, eu contei essa parte para dizer que a gente precisa comunicar para o nosso público final e trazer confiança do que a gente está vendendo. Então, para isso, o canal de mídia tem sido essencial. Muitos dos nossos clientes, a gente segue validando com os nossos clientes essa questão de confiança. Então, busca entender se os feedbacks que os clientes nos passam, a gente está conseguindo reverter a situação e trazer para o mercado de uma forma diferente. Então, a cada hora de cuidado fornecido, por exemplo, a gente busca fazer esses feedbacks e trazer melhorias para a operação. Então, isso tem sido um movimento super importante para o crescimento da empresa. Então, número 1, ouvir o mercado, ouvir o que o mercado tem a dizer sobre os serviços que a gente já está executando e implementar melhorias. 2, investir em mídia, ainda mais se o produto final são pessoas, né, B2C, a gente precisa construir essa imagem de confiança da empresa. E, por fim, a questão do planejamento estratégico, trazendo as lideranças, né, para eles acreditarem também em tudo aquilo que está sendo instituído para o crescimento da empresa. Eu penso que seria o meu complemento, no mais aí os meninos falaram muito bem, então acho que já tem uma boa resposta. Dentre as várias, tudo passa por desenvolvimento de pessoas, né? A empresa não se desenvolve se a gente não desenvolver a nós mesmos em constância, né? Porque cada momento tem uma skill diferente para a gente buscar aprendizado, para a gente buscar case, para a gente buscar experiência e se experimentar. E do mesmo vale para nossas equipes. Poxa, muito legal o relato de vocês. Mas e agora, falando sobre crescimento? A gente sabe que o crescimento traz novos desafios e que, por vezes, o dinheiro não resolve, mas ele influencia nessa questão. Sobre financiamento, investidores, como que vocês abordaram isso no crescimento da empresa de vocês e como vocês visualizam hoje? Bom, aqui na Prolog, a gente nunca construiu um negócio, apesar de considerar que por muito tempo foi uma startup, é um software, é tecnologia. A gente nunca construiu um negócio pensando em fundraising, nunca pensou em rodadas de investimento, que era o que era sexy na época. Esse nunca foi o nosso jogo, né? A gente sempre construiu um negócio pensando em ter rentabilidade em cima desse negócio. Então, o objetivo desde sempre foi em atingir o break-even e de ter uma operação que gerasse um resultado positivo. E através desse resultado positivo, a gente retroalimenta a máquina e faz o negócio crescer. Porém, eu acho que a gente fez isso muito certo, que chamou a atenção de alguns investidores no ano passado. E apesar de não ser o objetivo do negócio a parte do financiamento, a gente resolveu conversar, até entender como que seria a percepção desse mercado frente ao negócio que a gente ainda está construindo. Foi mais uma experimentação e a gente conversou com o fundo, gostou muito da tese de investimento deles. Os indicadores que a Prolog apresentou foram bacanas, eles julgaram a empresa como algo interessante a ser investido também. E o deal valeu super a pena do ponto de vista estratégico, de negócio mesmo, né? Então, isso está permitindo agora que a gente recém fechou a rodada, se não me engano, a grana entrou em fevereiro, faz um mês e um pouquinho, a gente nem tocou nela ainda, mas isso vai destravar diversas estratégias que a gente tinha que, de certa forma, estavam engavetadas por falta de braço de execução. Então, como a gente seguia no modelo bootstrap de investir na operação conforme o recurso sobrava, nós não tínhamos, por cautela mesmo, como contratar 20 colaboradores, abrir 20 vagas numa única vez. Era o que a gente precisava, mas não era o que a gente conseguiria suportar financeiramente. O investimento veio justamente para destravar essa parte, que eu acredito que seja um dos maiores gargalos de todos os negócios,
que é time. A partir do momento que a gente entende o produto, que a gente entende o mercado, que a gente entende em como gerar oportunidades dentro desse mercado, a partir daqui é trazer mais estratégia para dentro do negócio de execução, né? Então, a grana ela veio para desbloquear isso daqui, né? Planos que a gente tinha para todo um ano, talvez até para o ano que vem, a gente puxou tudo para agora. Posições que a gente não contrataria de forma alguma agora, a gente já abriu 2 posições delas nesse momento. Então, o financiamento ele veio para esse fortalecimento de time que, consequentemente, vai permitir que a gente execute mais projetos. Acho que um pequeno adendo que eu coloco, um pequeno complemento a isso que o Jean falou, é que a gente realmente nunca buscou esses fundos ativamente, né? A gente fomos buscados por eles, inclusive ano passado, mas após todo esse processo que a gente passou, ter finalizado a rodada e tal, uma coisa que eu percebi como reflexo em nós mesmos e até no restante do pessoal aqui é como que esse aporte ele valida muito do negócio que a gente já construiu, sabe? Então é um ganho meio intangível, assim. Pô, eu vi com muito orgulho ali a galera falando, pô, a empresa que eu trabalho foi aportada, compartilhando a notícia, contando para a família, sabe? Mandando em grupo de família, felizes por estarem fazendo parte de uma empresa que recebeu esse investimento. Por quê? Porque eles veem o mercado recebendo, N empresas recebendo aportes e tudo isso é muito atrativo, né? E fazer parte de uma empresa que passou por isso, acaba gerando um ganho estratégico intangível para a gente também, em processo de recrutamento, em se tornar mais atrativo no mercado, em destravar as posições, como o Jean já falou, e como a gente é uma empresa com muita cultura presencial, até mesmo investimento na nossa própria infraestrutura, né, para atração de talentos e retenção. Então, essas outras portas mais intangíveis que o aporte nos propiciou, o financiamento ali, a grana do investidor, foi algo bem legal que caiu a ficha para mim só após a rodada ter concluído, sabe? E que agora eu já entendo isso para umas próximas rodadas. E que já fica a dica para quem está pensando em passar por isso ou está passando por isso agora. Show. A jornada aqui do Nono começou, acho que parecida com a de vocês, a gente também iniciou nesse formato de bootstrapping, a gente utilizou recursos próprios para iniciar a empresa, então foi assim que a gente começou o nosso crescimento, né? Então, a partir dos primeiros clientes, do dinheirinho entrando em caixa, a gente foi reinvestindo na empresa. Então, esse movimento, ele continuou e continua sendo assim até hoje. A gente não recebeu nenhum aporte. O que a gente teve foi, lá em 2020, um investimento no formato de Media for Equity. Então, a galera da NSC, a nossa investida, eles fizeram esse formato em que eles recebem uma parcela da empresa e a gente, em contrapartida, consegue divulgar o Nono, a empresa, em canais de mídia, né? Em veículos de comunicação. Para a gente, na época, foi uma excelente jogada, ainda continua sendo, até como eu comentei ali na última pergunta, né, sobre o crescimento, a gente precisa ser uma empresa que o tempo inteiro tem que ser vista. Então, é uma marca que tem que ser lembrada, é uma marca que tem que gerar confiança, tem que gerar carinho com os clientes, com as pessoas que consomem esse serviço. Então, a gente não recebeu um aporte direto nesse sentido, então até hoje a gente está nesse formato de o próprio dinheiro da empresa é com que a gente faz ela se sustentar, mas acredito que está chegando em um momento em que essas travas que o Jean e que o Luiz citaram, né, tanto de colocar pessoas em algumas posições que já tenham conhecimento do mercado, a próprio investimento em tecnologia, que é algo que ainda exige bastante, é algo ainda caro, acabam travando. Então, chega um momento que a gente começa a estudar um pouco mais a possibilidade dos investimentos, e a gente está justamente vivendo essa situação. A gente está estudando a possibilidade de receber aporte, já conversou com alguns investidores, e ainda mais a gente tem um propósito de internacionalizar a empresa. A gente está começando a abrir esse mercado e receber as propostas. Mas, até o momento, a gente não teve nenhum aporte direto, foi só essa questão de Media for Equity, que ajudou bastante o crescimento da empresa. E agora, com essas travas iniciando, que é bem o que eles comentaram, a gente está realmente abrindo os horizontes para essa possibilidade de investimento. Poxa, que legal. Eu acho que no contraste aí de momentos de empresa e de segmentos, um negócio mais B2B, outro B2C, a gente vê a importância da estratégia por trás desse recurso que vem, né? Talvez, Gabriela, se vocês recebessem
o investimento nesse formato, vocês iam precisar realmente investir em mídia nesse momento, né? Então é o melhor formato para vocês enquanto estratégia, enquanto momento de empresa. Eu acho que fica muito claro na fala de vocês. O Luiz estava comentando de como o pessoal, a empresa e o ecossistema tem visto esse momento. Eu estava aqui rindo e pensando, sim, é isso, o pessoal olha para receber um investimento, então tá tudo certo. Temos aqui 2 cases de que está tudo certo, mas nem sempre isso significa tantas coisas, né? Então, muito mais do que investimento a qualquer custo, ele precisa vir com estratégia por trás, momento certo, valores certos, porcentagens certas, né? Então, muito rica aí a contribuição de vocês. Acho que vocês, desde a primeira fala até agora, já deram inúmeras dicas e conselhos, mas mesmo assim vou perguntar mais uma vez, se vocês estivessem aí batendo um papo agora com o empreendedor que está assistindo e que também está buscando impulsionar, crescer, qual que é o conselho que vocês dariam? Vou lá, gente. Eu voltaria naquele ponto que eu comentei numa resposta anterior. Eu acho que o mindset, né, o drive de tomar poucas decisões, mas se ater a elas, é um fator determinante para o sucesso. Então, não sair, experimentar é bom, é uma estratégia de growth, mas não sair experimentando tudo e deixando tudo que se começa para trás, né? Então, aqui até um dos nossos valores é ter iniciativa e acabativa. Então, comece alguma coisa e termine alguma coisa, né? Ou seja, inicie bons projetos, tome boas decisões e se atenha a elas no longo prazo, porque é isso que vai te diferenciar da grande maioria das outras empresas. Como eu falei, várias vão ter a mesma ideia e vão começar a fazer, mas muitas vão desistir pelo caminho. E é apenas, não apenas, né? É essa desistência que vai diferenciar quem tem sucesso de quem não tem. E uma outra dica, eu acho que, além de tudo que a gente já falou de gestão de pessoas, do aprendizado, que é de liderar cada pessoa, porque cada um é diferente do outro, né? É tentar sempre ter uma liderança humana e próxima das pessoas, né? Então, realmente se importar com o crescimento do colaborador que está na sua empresa, né? Ter uma preocupação genuína com o quanto ele se aprimora, porque, no fim, isso também faz sentido para o negócio, né? E o colaborador sabe quando a gente tem um interesse genuíno e quando a gente não tem um interesse genuíno que ele se aprimore, sabe? Um bom exemplo que eu posso dar é que a nossa área aqui de tecnologia, ela tem o menor turnover da empresa, e a gente tem membros aqui na equipe de dev que estão com a gente há 7 anos, 5 anos, 4 anos, 3 anos. Então, é a equipe que tem membros mais antigos, que diverge totalmente do que o mercado tem como case, né? Que é uma equipe que são membros com muita rotatividade, porque recebem muito assédio do mercado. Então, eu acho que isso tudo é muito reflexo desse tipo de liderança que a gente tem com a equipe, assim, próxima, humana, preocupada com o crescimento deles e preocupados em dar essa expectativa de crescimento aqui para eles dentro do negócio também. Então, criamos um plano de cargos e salários, temos avaliações de desempenho semestrais, tudo isso para mostrar que a gente, cara, eu estou preocupado com o teu crescimento e eu quero te mostrar que esse caminho aqui é possível, eu estou aqui para te dar a mão, né? O trabalho do líder ali não é entregar resultado, é gerenciar as pessoas para que elas entreguem resultado. Então, a gente alcança escala de verdade quando a gente entende isso, né? Eu não estou ali para ficar no operacional. Eu preciso estar no operacional de vez em quando também para mostrar para o time que eu também coloco a mão na massa. Mas no dia a dia o que vai trazer realmente resultado é eu potencializar o resultado do meu time. Então acho que essas são as 2 principais dicas que eu dou. Assim. Bom, eu complemento com algo que tange tudo isso de certa forma, que é o aprendizado contínuo. Inclusive isso está virando um novo valor aqui no deck cultural da Prolog. Não paramos de aprender. Eu e o Luiz, a gente abandonou a faculdade no 4º semestre, se eu não me engano. A gente saiu de lá sem saber fazer absolutamente nada de tecnologia e a gente saiu comprando livros, gente. Livros de 50, 60 reais, 20 reais, que a gente leva até hoje, com muito carinho. Está aqui na biblioteca da Prolog. Né? Então, teve o livro de como que a gente iniciou a estruturação do nosso projeto Android, tem o livro de como que a gente cria estruturas de nuvem na Amazon, tem um livro de web services RESTful, de como a gente faz as 2 coisas se comunicarem. Então, o aprendizado contínuo, ele precisa estar muito presente nos fundadores. Não tem como a gente transpor os inúmeros desafios que a gente enfrenta ao criar e ao desenvolver um negócio se a gente não tiver disponibilidade e um interesse de verdade de estudar. Não tem que ter medo.
A gente estudou muito, inclusive para a gente aprender a fazer gestão de pessoas, a gente teve que estudar, a gente teve que ler, a gente teve que fazer benchmark, a gente teve que ver cursos, né? Então, esse para mim é o conselho de ouro, talvez não só para o empreendedor, para qualquer um que estiver ouvindo a gente, se é funcionário e tudo mais, se tem, enfim, expectativa de empreender, estuda. A gente fomenta isso muito dentro da Prolog e a gente vê o quão nítido é a trajetória de crescimento de quem entende isso e aplica isso na sua vida. Complementando também, acho que são 2 pontos que a gente leva muito internamente aqui na empresa. Eu acho que eu traria uma outra palavrinha, que é humildade e aprendizado com os erros. A gente costuma fazer muito esse entendimento do mercado, então, ouvir as reclamações do cliente, trabalhar para resolver elas, então, muitas vezes a gente quebra a cara mesmo. Acho que boa parte das vezes a gente escuta essas melhorias que precisam ser implementadas, e a gente tem que ter muito essa humildade de escutar o que o cliente está falando, o que o mercado está dizendo, implementar, melhorar e fazer isso repetidamente. Não só o cliente, mas dentro da empresa, o que as pessoas estão dizendo, e utilizar isso com muita humildade para implementar e melhorar. Eu penso que essa palavrinha, assim, ela tem sido extremamente, inclusive é uma das nossas palavrinhas da cultura aqui da empresa, a humildade de fazer essas mudanças, de aprender com tudo isso. Eu vejo muito também nas outras lideranças essa palavrinha super forte, inclusive o meu pai, que saiu do ramo da indústria, ele veio para uma startup, que é uma coisa totalmente diferente. Eu vejo muito na figura dele, assim, todo dia com a gente. Eu tenho 22 anos, ele já tem 53, a gente trocando ideia, ele abrindo a mente, assim, proporcionando essa oportunidade de ter uma conversa mútua, aprendizado, não só com ele, mas com as outras pessoas do time, no dia a dia da operação. A palavrinha humildade, assim, ela está sempre presente aqui com a gente. E eu acho que a segunda coisa que eu poderia trazer, assim, de dica para quem está nos ouvindo, é a questão de estar rodeado de pessoas que também tenham essa mesma essência, com esses mesmos valores, que sejam pessoas que agreguem. Eu acho que esses 2 pontos, assim, eles são essenciais para qualquer coisa. Não só para o negócio em si, mas para o cotidiano, para a vida, né? Esses dois segredinhos, assim, de humildade e aprendizado com os erros, junto de estar rodeado de pessoas que estão indo para uma mesma direção ou que te façam enxergar novos horizontes, te agreguem, elas são fundamentais. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu aplico muito para a minha vida pessoal, mas dia a dia, empresa também, é que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se a gente está convivendo com, enfim, com essas pessoas que são quem a gente se inspira, com pessoas que fazem a diferença, acreditam no que estão fazendo, com certeza aí pode ser uma boa forma de estar impulsionando aí todo esse crescimento e o conselho para quem estiver ouvindo. Então, acho que humildade e estar rodeado de pessoas boas seria o que eu posso deixar aí de contribuição. Dicas valiosas. Luiz, Gabriela, Gil, obrigada aí por compartilharem as suas trajetórias, os seus insights nesse percurso com a gente. Foram todas super valiosas, e convido a quem está assistindo, assim como a Sapienza, continuar acompanhando a Nono e a Prolog, assim, que são cases de sucesso, que são inspiração para outros empreendedores que estão nessa trajetória. Obrigada por dedicarem aí o tempo de vocês, aqui quase meio-dia, a estarem conosco e compartilharem com o pessoal. Obrigado também, gente. Agradeço bastante o convite. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais conversar muito mais do empreendedorismo.